Vamos começar mais um episódio, hoje com uma pessoa super especial. Por quê? E por que eu estou convidando essa pessoa hoje, gente? Porque o nosso podcast ele é direcionado para os corretores, os donos de imobiliárias, diretores, gerentes, enfim. E a gente sempre tem trago uma visão das imobiliárias com relação à construtora Você. Hoje eu resolvi fazer diferente. Eu convidei o nosso gerente de vendas do Rio de Janeiro, que é o Maicon, para falar como é a construtora Você vista de dentro. Então a gente vai abrir os segredos, alguns segredos internos, aquelas, algumas coisas a gente tem que ter cautela, mas a gente vai abrir os segredos da construtora Você por um olhar de uma pessoa que tem uma história muito legal para contar pra gente. Bom dia, Maicon. Bom dia, Bianca. Bom dia. Bom Olha dia, aí, pessoal. bom dia. Tudo bem? Então, eu sou até meio suspeito, né? Eu sou vou dizer assim, a empresa me criou, né? Eu tive a oportunidade de passar por vários setores ali até chegar onde eu estou hoje, né? Então foram oportunidades que foram me dadas, assim, e graças a Deus eu consegui agarrá-las, né? Então, começando daí, esse criou, acho que é até legal a gente falar, porque assim, a construtora Você é uma construtora jovem. Sim. É da minha idade. Você tá um Não, pouco mais jovem, velho do que eu. Eu sou jovem. Não vem Sou jovem há mais criou, não. Sou jovem há mais tempo. Olha aí. Mas vamos lá. Conta pra mim o seguinte. Você, quando você fala assim, pô, me criou, né? Porque você passou ali por por um processo de evolução muito grande como empresa. Então, conta pra gente como que foi que você veio parar na construtora Você. Então, Bianca, eu sou engenheiro civil de formação, né? E aí, um belo dia eu coloquei um currículo para entrar na construtora, né? Tinha uma vaga e tal. E aí eu fui entrevistado, né? Hoje, posso falar o nome, Vanessa e tal. E aí era uma vaga para assistente de engenharia. Até no início minha esposa era contra, em função de eu ser já engenheiro e eu dar um passo atrás para começar como assistente, né? E aí quando eu cheguei ali, eu pensava que eu ia trabalhar com obras, né? Não deixe de trabalhar com obras, mas não na área comercial. Então eu fui para trabalhar como um técnico dentro do stand, apresentando o decorado, né? Os corretores levavam os seus clientes e aí eu recepcionava e explicava sobre o apartamento decorado. E aí, nesse período, eu fui aprendendo muito como era a rotina da construtora, né? Como era a forma de tratar as imobiliárias, os corretores. E aí eu fui aprendendo, né? Dentro dali, teve uma oportunidade de eu crescer e virar viabilizador, né? Então, até aqui na tua frente, fico sem graça de falar, mas foi a pessoa que me deu a oportunidade de eu virar viabilizador e poder evoluir um trabalho ali, né? Dentro da construtora. E aí, com o decorrer dos tempos, assim, eu, por ter essa possibilidade, né, de me tornar viabilizador e de aprender, estar ali dentro, né, ver o dia a dia, como funcionava, eu acho que foi muito importante para a minha evolução dentro das imobiliárias. Então, acho que o legal da construtora é isso, ele dá oportunidade para quem é da casa de evoluir, de crescer. E olha que uns parênteses aí que eu acho que é um ponto muito importante quando a gente fala principalmente desse processo de qualidade, né? Da nossa preocupação. Eu sempre falo isso com todo mundo. Falo assim, gente, nós somos preocupados com todo o processo, né? Do início ao fim. E não é só o processo de venda, não é só o processo de financiamento, mas também o processo construtivo, a qualificação profissional. Isso pra gente é muito importante. E a gente, né, começou a ter essa vaga que era para o assistente de engenharia para ficar no decorado, justamente para ter uma pessoa técnica para entender ali, para compreender, para saber da parte estrutural. Ou seja, hoje, né, a gente ainda tem os auxiliares técnicos, né, que ficam lá, os nossos... vamos dizer assim, os nossos encantadores, eu falo, não gosto nem de trazer mais termo técnico, eu falo que os meninos, eles têm uma responsabilidade de encantamento ali, que é uma coisa que a só construtora Você, eu posso praticamente dizer isso assim,
Não conheço outra construtora que invista em ter um profissional dentro do apartamento decorado só para dar informações ali técnicas, para ajudar na visita e até mesmo para receber o cliente, muitas vezes, quando nem o corretor consegue ir. E nisso, o que outra coisinha também, vamos abrir aos segredos caindo. A gente tem também a comissão, né? Então, todo o time ali, ele é comissionado. Sim. O técnico, quando ele está no decorado, ele também quer que aquela visita aconteça, porque ele também recebe. E aí você tem uma situação que eu quero que você fale, que é você ficava lá no stand, você não tinha obrigação nenhuma de atuar em cima da venda. Mas o que você fazia de diferente? Então, eu anotava o nome dos clientes, né? E ligava para os corretores ali cobrando, né? E aí eu quando entrava o cliente com o corretor, eu entendia que ali era o momento de eu aparecer, né? De eu me apresentar para a pessoa e eu tentar ter argumento de trazer aquele cliente a fechar conosco. Então, acho que o diferencial que eu também nunca vi, né? Já passei por N lugares assim, eu nunca tinha visto uma construtora disponibilizar um profissional para ser um memorial descritivo humano, né? Para falar sobre qualidade, sobre piso, sobre material. Posso furar a parede? Então nunca tinha visto isso. Geralmente a gente, né, quando é corretora, a gente tem ali o book, o memorial descritivo no final do book, e a gente lia e ia falando as instruções ali. Né? E o que me assustou foi isso, assim, ter esse cuidado com o cliente e colocar alguém, um profissional ali para explicar, né, as especificações. Então eu procurava passar tranquilidade, porque, né, eu aprendi que aqui a gente é muito focado, né, na instrução e instruir o nosso cliente para ele entender o que ele está comprando. Então eu nunca vi também a empresa fazer isso, né, a gente se preocupar com o bem-estar e a qualidade, né, do cliente. Né, isso aí é a primeira vez assim, em anos que eu tenho de ver uma empresa que se preocupava com a saúde financeira do cliente. Sim. Que é muito importante isso. E não só a saúde financeira, né? Eu tenho um caso engraçado que, assim, eu lembro uma vez, há muitos anos atrás, né? Aí tinha que pensar numa estratégia para a gente conseguir vender um produto. Isso deve ter uns 4 anos. E aí eu olhando para os concorrentes e tal, aí eu olhei para um concorrente que não tinha, né? Não tem ainda piso nenhum. E aí eu cheguei pro Guto, falei, Guto, mas e se a gente, né, para os próximos empreendimentos, a gente tirasse, então, os pisos e, de repente, a piscina, porque aí a gente ia estar, né, para a par ali com os concorrentes. Enfim, ele falou comigo, jamais, nunca, não vou abrir mão da qualidade, de entregar qualidade para o cliente. Isso aí é o mínimo do conforto, do lazer. Aí eu falei, cara, isso foi muito legal, porque eu falei, é sobre isso, sabe? Às vezes não é só a preocupação da saúde financeira, é realmente a preocupação né? de entregar uma qualidade para um cliente que, para muitas vezes, ele nem imagina que ele pode adquirir aquilo ali. E uma coisa que você trouxe, já falando, né, de como que você entrou na construtora e tal, como engenheiro, mas você também já tinha uma experiência anterior como corretor. Sim. Né? Você já tinha atuado há alguns anos antes como corretor. Como que foi? Revela o tempo antes para não revelar a minha idade, né? Nós vamos voltar ao tempos das cavernas. Dos homens primatas, tô brincando. Que ela me chamou pra acabar comigo. Tipo isso, aqui é uma bagunça. Vamos pros primórdios. Vamos lá. Mas você foi uma matrícula, você gosta de falar sempre, foi uma matrícula número XXX do CRES, não vamos entrar nessa matrícula agora. Mas você já tinha tido uma experiência como corretora antes, né? Dado momento da sua carreira. Como que foi essa experiência? E você fazendo um paralelo hoje com o mercado, né? Como que você vê essa diferença de como o corretor atuava lá na sua época e agora, atualmente, o que você vê, principalmente como gerente de vendas, rodando as imobiliárias, né? E estando ali com os corretores? Então, Bianca, hoje eu enxergo assim, o mercado mudou muito, né? Desde quando eu comecei como corretor. Eu lembro que eu aprendi com um cara chamado Rubem Vasconcelos, né? Que era esse cara é um dinossauro do mercado imobiliário, né?
E aí ele focava muito em a gente aprender, né? A gente ter curiosidade, a gente conhecer, a gente ir no local onde vai ser lançado os empreendimentos, para a gente ter autoridade para passar, né, para os clientes. Então, a profissão de corretor é uma profissão que você vive estudando o tempo inteiro, né? E quem não pensa dessa maneira vai ficar para trás, né? Então, quando eu entrei na construtora, eu vinha de um segmento de alto padrão, e aí eu entrei nesse segmento nosso econômico, né? E aí o que me assustou no início muito, assim, né? É porque eu nunca vi isso em lugar nenhum. Né? A gente ter um profissional que, na realidade, ele pega na mão do corretor e vai até o final da venda. Né? E isso eu nunca vi em lugar nenhum. Eu, quando era corretor, eu cheguei uma vez para pedir um cálculo, né, para uma gerente que eu tinha. Agradeço a ela que me tornou um cara melhor, me fez estudar. Né? E ela pegou a calculadora, deu na minha mão e falou assim, ó, tem internet, estuda e aprende a fazer. Né? Então, hoje a gente tem uma geração muito imediatista, né, que quer as coisas mais rápidas e também não quer perder tempo de estudar, de evoluir, porque a gente vive em constante evolução. Então, isso que me assustou bastante, né? Eu acho que o que é legal da nossa construtora é que a gente, todo tempo, a gente procura dar instrumentos para o pessoal evoluir. É treinamento, é visita, a gente disponibiliza a visita, a gente coloca um profissional dentro da imobiliária para dar treinamento, para explicar. Então, hoje eu entendo que só não evolui quem não quer. Que oportunidades tem bastante, né? E você trouxe essa questão da sua transição ali, né? Então, você teve essa experiência como corretor, você já sentou nessa cadeira. Sim. Passou ali, veio, né? Entrou na construtora, teve a experiência ali como o nosso auxiliar técnico ali, assistente técnico. Migrou para viabilizador. E de viabilizador para gerente. Na verdade, eu fui supervisor antes, né? Supervisor, verdade. A escadinha, olha aí, eu esquecendo. Como que foram essas escadinhas aí? E a que você atribui a elas? Então, acho assim, Bianca, no início, né? Eu vou ser sincero, eu estava bem como viabilizador. Eu conseguia ter um salário, eu conseguia controlar o que eu ganhava, meus ganhos, eu conseguia controlar as minhas vendas, né? Então eu vendia, eu conseguia ter uma gordura para o mês seguinte, eu sempre guardava, fazia minha bolsinha ali. E aí quando veio a oportunidade de virar supervisor, com ela veio N desafios, né? E aí eu acho que o que foi o divisor de águas na minha vida era um produto que a gente tinha na Taquara, chamado Gran Royal. Ah, nosso ó. Esse daí, ele só perde pro Roma. Não, do meu coração, os dois, mais marcantes. E aí eu lembro quando a gente teve uma conversa, eu falei, pô, Bianca, tu tá me mandando pro Vale da Sombra da Morte, cara. Todo mundo que vai para aquele lugar ali, pô, é o fim da linha para aquela pessoa. E eu acho que a mudada de chave assim na minha vida foi eu entender, né? Igual eu falo, para atender, eu consegui entender ali o que a empresa queria de mim. E a responsabilidade a qual foi confiada, né? E aí a gente conseguir, né, criar um planejamento ali de trabalho, né, para a gente findar com aquele produto. Então acho que ali foi uma escola para mim, aquele empreendimento. Acho que foi um divisor de águas ali que fez mudar, né? Eu saí daquela zona de conforto de estar estacionado e entender que realmente eu vivia cada dia, porque ali cada dia era um dia diferente e evolução diária ali. Então foi uma faculdade que eu tive ali naquele lugar. E prego que se destaca é o que mais toma martelada, né? Já dizia esse ditado. É legal a gente falar sobre isso, porque assim, muito dessa conversa também é pra gente trazer, de certa forma, uma inspiração para outra pessoa que está do outro lado, principalmente ali a mentalidade, né? O corretor, o gerente, ou enfim, os nossos viabilizadores que vão assistir, as pessoas do mercado, porque é um mercado que ele é muito rentável, né? Eu sempre falo isso, o mercado imobiliário, ele mudou minha vida financeira. Não só financeira, mas mudou todo o meu contexto de vida, né?
Então, assim, é um mercado muito lucrativo. É um mercado que a gente atua com a família brasileira, que é o maior. A gente vive num país subdesenvolvido. Então, é um programa federal, que é o Minha Casa Minha Vida. Ou seja, existe uma demanda muito grande existente que grandes construtoras hoje do alto padrão estão até começando a já explorar muito mais o segmento do Minha Casa Minha Vida. É uma área muito fértil, né? Exatamente, porque sempre tem cliente. Então, quando você sai da cadeira de viabilizador, como viabilizador você tinha muito mais controle sobre suas vendas. Sim. Né? Era, vamos dizer assim, 90% era performance individual. Eu costumo brincar que eu era... É igual falar com o pessoal. Eu falo assim, cara, é um esporte individual, eu sou um atleta da natação. Eu pulo naquela piscina e eu olho pra frente e vou atrás do meu objetivo, meu alvo. Exato. Então, você vinha batendo meta, né? Você criou ali um dinamismo dentro das suas imobiliárias que você atuava. E aí, foi para supervisor, para um produto que a gente estava com um desafio maior, né? Era um desafio pra gente ali naquele momento. E já não dependia só de você, só da sua braçada. Já não funcionava mais só sua braçada sozinho, porque a gente tinha ali uma equipe ali por trás que tinha que fazer com que essa equipe performasse, mas ao mesmo tempo pensar como que vai fazer para vender. E você, eu acho que a sua experiência como corretora é legal a gente trazer isso aqui agora, porque é o seguinte: você, por ter sentado na cadeira de corretor, por ter aprendido muito e por ter tido essa habilidade de estar ali com o cliente, conhecido muito bem o detalhe do produto, quando você vai para um empreendimento que te demandava muito mais tempo de estar lá, inclusive, fazer mesa, estar ali em atendimento, você teve que trazer também um olhar, pegar com sua repescagem de tudo isso que você foi, todas essas experiências e colocasse ali. Então, você tinha que um desafio, que você aceitou aquele desafio ali. Eu sempre brinco, gente, que é o seguinte. Vamos lá, a gente mora no Polo Norte. Aí eu falo assim, olha, eu vou montar uma lojinha de picolé aqui no Polo Norte. Você quer trabalhar comigo? Ah, quero sim. Então tá bom, a gente vai vender picolé e sorvete, tá bom? Você aceita? Aceita. Ah, então beleza. Aí passa 2 meses, Bia, mas tá difícil. Pô, eu tô no Polo Norte, um frio danado e ninguém compra picolé e sorvete. Ué, mas quando você entrou, você já sabia, né? Então, você já sabia qual que era o game ali. Exatamente. Então, quando tu foi pro Royal, você fez uma coisa curiosa e que eu acho que é importante nos dias de hoje, para esses corretores, para quem quer desenvolver nessa carreira dentro do mercado. Você fez algo... Você poderia ter chegado e falado assim, nossa, mas a gente tá com N problemas, a gente tá com N desafios. Não, você simplesmente fez... Apesar de todos os problemas, a gente vai superar aquilo ali. E aí entra a sua esposa maravilhosa na jogada. A exploração da esposa, aquela brincadeira. Mas qual foram as coisas que você falou assim, cara, pô, o desafio tá na minha mão, não vou ficar aqui no coitadismo, eu tenho que me virar. Sábado, era 8 horas da noite, às vezes dia de semana, 9 horas da noite me mandando mensagem, foto, estamos saindo aqui do stand agora. Aí envolveu também isso, vão me ajudar, vamos embora, família, como que foi isso? Não, então, quando eu aceitei o desafio, né, eu falei assim, cara, eu tô entrando num problema, né? Mas assim, eu entendi, eu aprendi na minha formação que o engenheiro ele é feito para resolver problema. E aí quando eu entrei, eu falei assim, caramba, Gleice, eu tô entrando num problemão, cara. Né? E aí eu não dormia, né? E ela começava a ver assim, caramba, ele não tá dormindo. Eu não dormia muito pouco à noite, né? Às vezes tinha 4, 3 horas de sono à noite. E eu pensando como é que eu ia resolver aquele problema, né? E eu falei assim, caramba, Gleice, eu botei a corda no meu pescoço, cara. E agora eu não sei o que eu faço. Eu queria que meu dia durasse 24 horas para eu conseguir produzir mais. E aí minha cabeça ficava... Isso até me gerou um problema, né? No decorrer do caminho, porque eu só pensava nisso e eu falava assim, cara, minha mente não para de funcionar. Tô com um problema da síndrome da mente acelerada, que eu só pensava em como solucionar. E aí um belo dia, assim, eu falei, cara, eu preciso fazer alguma coisa que dê movimento naquele stand, porque a gente não está conseguindo fazer movimento e converter. E aí a gente tinha um comércio de uma hamburgueria, e ela falou assim, cara, por que não faz um rodízio de hambúrguer artesanal lá e começa a convidar cliente?
Aí eu falei, cara, mas como é que eu vou fazer se o meu orçamento tá curto, né? A gente colocava a estrutura do feirão, mas a gente tinha ali uma questão da... Eu tinha um feirão, mas, pô, eu tinha um limite ali e um hambúrguer artesanal para um número de pessoas vai se tornar algo muito caro, muito além do que eu tenho. E aí ela falou, não, eu vou para lá e te ajudo, né? Eu acho que a família é um fator muito importante, né? Pra gente estar de pé, assim. Então, quando a gente entende do jogo, e a minha esposa entende que a gente é uma equipe, né? Que a gente é um time. Então, ela ia pra lá comigo no sábado, a gente ficava até tarde, né? Fazia hambúrguer, botava música. E aí começaram a chegar os clientes. E aí era uma coisa que eu aprendi na corretagem, né? Que eu gosto muito de fazer mesa. Eu gosto muito de sentar e de negociar. Que eu acho que isso é uma arte, assim. Você começa a conversar, eu sou movido a desafio. Então, aquele cliente que era difícil, se eu começar a conversar e a gente conseguir entrar, né, eu tenho certeza, se eu estiver preparado, eu consigo virar, né? Então, na maioria das vezes, assim, eu falo, cara, eu quero fazer a mesa, eu quero sentar, porque era algo que eu gosto, eu me sinto importante quando eu estou naquele momento. É como se fosse um jogador da seleção brasileira na Copa do Mundo, que é o palco principal, o momento mais importante da vida dele, para ele fazer aquele gol, bater aquele pênalti. Então, na minha cabeça era isso. Eu falei, cara, o cliente está aqui, eu tenho que dar o meu jeito de tirar uma condicional, tirar um sinal, né? Fazer essa venda acontecer. Fazer ele sair daqui com esse contrato assinado. Então, era isso que me motiva, assim, até hoje, né? Eu gosto muito de sentar, de conversar, de negociar. Ou seja, aí você trouxe o elemento do... Às vezes quem vai estar ouvindo a gente tá numa situação, e principalmente calça branca, né? Muitas vezes, que são essas pessoas que estão começando no mercado, que vai ouvir e vai falar assim, pô, mas tá tão difícil, né? Ah, não tô conseguindo trazer cliente, não consigo fazer agendamento e tal. A importância da persistência, né, do foco ali, de ficar buscando outras soluções, pegar outras referências, estudar, né, e aquilo ali são os seus porquês, né, o porquê que você está fazendo aquilo ali, mas além do porquê, eu sempre gosto de trazer também os porquês. Por que você está levantando da cama? Em alguns treinamentos eu até falo isso com os corretores, eu falo assim, cara, se você tá nem aí pro que você tá fazendo, ai, nossa, meu resultadinho aqui tá bom, não sei o que, eu fiz uma vendinha, tá bom? Beleza, mas e pelos seus porquês, né? Por quem que você vai levantar? Por quem que você vai fazer as coisas acontecerem? Ai, meu Deus. Mas não é verdade, a gente tem que se levantar da cama todos os dias pensando no porquê. Porque às vezes você quer um plano de saúde ali pro meu filho, pra minha mãe, né? Porque alguns corretores não têm filhos. Então, a gente ter ali em mente o porquê, né? Por quem que você tem trabalhado hoje no mercado? Por quem que você precisa fazer ligação? Por quem que você precisa fazer agendamento? Por quê, né? Quais são os seus porquês? Ah, eu quero fazer uma viagem, quero trocar de carro, quero mudar de casa. Então, o corretor, ele tem que ter essa cabeça do porquê. E você trouxe esse olhar do gerente de fazer mesa, e aí eu acho que é legal também a gente falar para os gerentes que vão ouvir a gente da importância do papel do gerente junto do time. Eu venho da época assim, né, Bianca? Tipo, hoje o mundo é muito dinâmico, né? A internet. Então, a internet ajudou bastante. Eu digo que ajudou, mas também atrapalhou, né? Sim. Porque eu venho da época que eu aprendi, tinha um cara que eu ficava observando muito, né? Ele trabalhar, que chamava Valmir Soares. Esse cara, ele era uma máquina de fazer ligações e eu ficava escutando o que ele falava. E ele falava muito assim... Pô, Maiquinho, né? Quem tem um não tem nenhum. E eu era um garoto novo ali, eu tinha 22 anos, né? Ontem. E ele falava assim, quem tem um não tem nenhum. Quem tem um não tem nenhum. E esse cara ligava muito. A gente não tinha hoje essa facilidade, né? Que a construtora disponibiliza lead, a construtora faz vídeo, a construtora dá isso, dá aquilo, a gente não tinha isso. Obra. A gente não tinha isso. Uber. A gente não disponibilizar Uber, então era algo que não existia, né? Então eu aprendi que, tinha que prospectar, que eu não tinha, o cara que trabalha um cliente só, ele tá fadado ali, é uma roleta russa. Ou ele vai acertar ou ele vai morrer. Sim. Né? Então eu aprendi isso. Eu acho que isso é a importância de você ter uma carteira, né? Eu tenho um lead ali que a empresa me dá. Às vezes eu chego num lugar e a pessoa fala, lead frio.
E eu olhava para esse cara ali, não tinha bola perdida, ele ligava todas as relações que davam para ele ali. Na época a gente recebia era página amarela, cara, né? E batia aquilo ali, ele fazia os clientes dele e vendia, né? Era campeão de venda. Eu falei, caramba, cara, eu quero ser igual a esse cara. Então hoje eu vejo assim, falta essa gana das pessoas. E aí sobre quando você fala assim, por quem você sai da cama? Eu sou um pai atípico, né? E eu tenho um filho autista. Desculpa, gente, fico até emocionado, assim. Eu tenho um bebezinho, um garotinho de 2 anos, né? Que eu digo que nasceu aqui na construtora, porque foi o lugar que eu entrei e as pessoas aqui são pessoas especiais, né? São muito diferentes, assim, de tudo que eu já vivenciei, assim, né? Na minha vida. Então eu digo, pô, meu filho nasceu aqui, as pessoas se importarem com você, te dar oportunidade. Caramba, como é que tá teu filho, né? E a oportunidade que me foi confiada, me foi dada, de eu poder dar uma oportunidade melhor para eles, né? Eu acho que, igual você falou assim, o mercado imobiliário mudou a minha vida, a minha também, né? De dar uma condição legal, de eu poder entender que só depende de mim, né? Eu não posso ficar esperando pelo outro, né? Eu acho, o recado que eu digo assim pro gerente quando eu falo, eu gosto de fazer mesa, né? É se envolver, a gente tem que se envolver. Eu não posso deixar, né? Igual muitas vezes a gente conversa. Se a pessoa entrou interessada no meu produto, né, eu tenho que chegar ali e dar o mínimo de atenção, né? Eu acho que o momento principal do corretor e do gerente, o momento de brilhar ali, é quando o cliente vem até você, né? O cara, tá disposto de ir até a imobiliária, de ir no stand, sentar contigo, conversar. É o momento de você passar confiança para aquele cliente. O cara dar o melhor atendimento, né, possível. Porque quando ele senta na tua frente, ele vê que você tem o domínio do produto, você tem o conhecimento, e você sabe explicar, né? O cara, se você gaguejar ali, você não vai ter oportunidade de ter um outro encontro. Então ali é um momento de você estar preparado. E tipo, às vezes eu fico triste quando eu vejo assim pessoas que a gente dá a condição e a pessoa não evolui. Eu falo, caramba, como é que pode, cara? Né, eu tô fazendo, na minha época era tudo à base da chicotada, agora é no amor, pô. E a galera não entende isso. Eu brinco que eu corri para os outros poderem andar agora, né? Porque era... E não é, a gente não tá trazendo de um momento muito longe, né? Sei lá, há 4, 5 anos atrás, o mesmo nível de concorrência existia, a mesma questão, às vezes, ali de condição de pagamento existia. Só que eu tinha que me virar, né? Era ou eu vou me justificar ou eu vou fazer apesar daquilo, né? Então, eu também sempre fui dessa pegada de apesar de todos os problemas, eu tenho que pensar na solução. Então, o gerente, ele tem um papel fundamental hoje, principalmente dentro das estruturas das imobiliárias, porque ele acaba que ele hoje é mais responsável, né, na maioria das imobiliárias, por estar ali negociando, fazendo mesa junto com o corretor. Deveria, né? E a gente vê, né, que muitas vezes, como construtora, agora trazendo como construtora, muitos clientes, eles às vezes pedem migração de uma imobiliária para outra, às vezes com um contrato já em fase de assinatura, né? Só faltava o cliente pegar e assinar. Isso acontece bastante. Bastante. Ele pede para alterar, aí a gente liga para o cliente, né? Para entender, olha, você estava numa imobiliária, estava já em contrato de assinatura, o que houve? E de repente o cliente, porque eu não achei que o corretor me passou a informação direito, o outro me explicou melhor. Tá sempre atrelado à informação. Sim. Né? Então, para você, como que seria assim, um checklist que um corretor deveria cumprir para ele, do momento que ele vai captar aquele cliente até finalizar o acompanhamento daquela venda ali, como que seria um passo a passo, o caminho da Alice no País das Maravilhas perfeito que o corretor deveria percorrer para ele ser bem sucedido? Eu acho que o primeiro ponto, né, Bianca, é não ter medo, né? Às vezes a gente por medo, né? A gente peca por ter medo de falar, de passar informação. E aí o cliente também não é bobo, né? Então se chegar naquele momento, a gente chegar finalmente e eu deixar alguma coisa em aberto, né, ele vai ter uma desconfiança sobre a minha pessoa. Então acho que é isso. A maioria das vezes o corretor ele tem medo de falar, ele tem medo de perguntar, né?
É uma das coisas até curiosas que acontece comigo, o pessoal fala assim, caramba, você consegue arrancar dinheiro do cliente, né? Aumentar o sinal. Eu falei, não. É porque eu pego ali, eu mostro para ele, olha, cara, se você der esse valor aqui, você vai diminuir aqui, vai diminuir juros, vai diminuir isso. Então é ser verdadeiro, né? Ponto principal. E aí, outro ponto igual eu tô batendo desde o início. Cara, se prepara, estuda, né? Conhece o teu concorrente, o que está em torno, para você falar, não, eu vou falar com propriedade. Hoje eu falo do meu produto, dos nossos produtos, com propriedade, porque eu sei o que está acontecendo no concorrente, eu fico pesquisando, então quando eu vou falar, eu sei, vou falar, ó, beleza, sabe qual é o custo de uma obra, né, para você colocar um piso no teu apartamento, né? Muitas das vezes até eu brinco assim, eu falo, eu uso o meu caso, né? Eu falei, casa de ferreiro, espeto de pau, né? Que o pessoal fala. Eu falei, contratei um cara para botar um piso, eu fui na do mais barato e acabou me trazendo um prejuízo maior. Então a gente vai olhando assim, observando, falei, hoje eu entrego um apartamento completo, né? Igual você falou, a visão do dono, que foi algo que também mexeu comigo, né? O dono da construtora, ele virou e falou assim, cara, eu me preocupo com a família que tem um filho. Então, eu não abro mão dos meus empreendimentos de ter uma piscina, de ter uma quadra para o garoto brincar, da mãe poder sair, o garoto tá ali dentro do condomínio fechado, né? E isso foi algo que mexeu comigo quando eu entrei na construtora, porque eu falei assim, caramba, cara, ele se preocupa, né? Não é só o lance de lucrar, eu tenho a preocupação do bem-estar. Sim. Então, eu acho que o corretor também ele tem que ter essa preocupação, né? Como é que vai ser a minha negociação? Vai ser saudável? E eu pensar que aquilo ali vai me gerar negócio, vai me gerar indicação. Igual tantas vezes a gente já fez atendimento lá no Royal e as pessoas voltavam e indicavam pessoas pra gente. Esse ponto de trabalhar indicação, num podcast, até com os meninos da Tripa, eles bateram muito nesse aspecto de indicação hoje, né? Essa política de indicação, o corretor atendimento bem, ele gera indicação. Sim. Eles reforçaram muito, eu brinquei que foi o episódio da indicação, porque eles falaram muito sobre indicação. E você também agora trazendo esse elemento. Um cliente satisfeito, ele é um cliente que vai te indicar. Sim. Né? Então, quando às vezes o corretor ele quer acelerar para fazer uma venda a todo custo, de qualquer maneira, ele acaba perdendo. Ele não perde, às vezes, nem só aquele cliente, mas ele ainda perde os futuros clientes que viriam daquele cliente ali, se ele fizesse um trabalho correto. Né? Então, você trouxe aí algumas dicas para o corretor iniciante. E fazendo esse paralelo com esse corretor que está lá na imobiliária, como que a construtora hoje, o que a construtora hoje disponibiliza para que ele possa, assim, corroborar com essa trilha aí que ele pode fazer? O que a gente tem hoje de elementos que a gente disponibiliza para ele ter mais sucesso nessa jornada aí, para ele encurtar esse caminho? Hoje a gente tem até, posso brincar que a academia é você, né, de ensino, né? Que nós temos igual a escolinha do professor Raimundo, meu filho. É uma loucura. A gente disponibiliza hoje, se o cara quer evoluir, quer conhecer a construtora, né? A gente tem treinamentos dentro das imobiliárias que os nossos viabilizadores passam. A gente tem o tour guiado, né, nas nossas obras. Então, é uma coisa que antigamente também eu não tinha. Eu tinha que pegar o ônibus, né? Era a época que eu era muito ralado, né? Eu ia de ônibus em ônibus ali para conhecer e rodar os empreendimentos. Né? Hoje não, a gente disponibiliza uma van, a pessoa sai no ar-condicionado, tem um café da manhã esperando ele lá. Então, eu acredito assim, uma chave do sucesso para o corretor, né? Eu escutei muito, né? Quem quer abraçar o mundo não abraça nada, né? Então eu quero ser bom, eu vou ser bom naquele produto ali, eu vou focar naquilo ali, né? Hoje a gente tem o produto mais em conta do mercado. O melhor produto pelo menor preço, isso aí. Então a gente tem, se a gente pegar ali, eu entrego uma qualidade que, todo mundo, todo lugar que eu passo, fala assim, cara, não tenho qualidade igual. Né? O concorrente de vocês não tem esse tipo de qualidade que vocês têm. Né? Porque a gente entrega porcelanato, a gente entrega, piso laminado, a gente entrega o apartamento completo, área de lazer, churrasqueira, piscina. Então, eu digo assim, tu quer ser bom naquilo que tu faz, cara? Foca, né? Tu tem a oportunidade de focar, tem um empreendimento, uma construtora que te dá a oportunidade de você evoluir, né? Então vou me tornar bom naquilo que eu faço, porque às vezes eu quero, eu entendo, né?
precisa vender, tem que vender. E às vezes a pessoa não tem um direcionamento, um foco. E aí, muitas das vezes, eu acredito que a maioria das vezes, né? Eu fui corretor, eu já sei como é passar mês sem vender. Né? A gente começa a focar um monte de coisas assim e não foca em nenhum. E não é bom em nenhum. Tem tanto produto, né? Porque as imobiliárias têm isso. Como são multimarcas, elas têm tantos empreendimentos, tantas construtoras, que acaba que até o corretor fica perdido. Sim. E é legal a gente reforçar isso, porque é o que você falou. Além de todos os treinamentos que a gente oferece, que a gente disponibiliza para os corretores, não só os viabilizadores, porque eu sei dar treinamento. Eu agora, né, quase ganhando um bebê, eu já estou diminuindo o meu ritmo, mas assim, sempre também ali numa frequência de ministrar treinamento, seja online ou seja presencial, a gente tem essa cultura do educacional. A gente tem aí a visita, né, que a gente disponibiliza, pega o pessoal na imobiliária, leva lá na obra. Hoje a gente faz um tour por Nova Iguaçu, né? O Nova Iguaçu. O Nova Iguaçu. A gente tem também os cafés da tarde, lanche que a gente oferece para os nossos corretores. Para a estrutura das imobiliárias, a gente tem as premiações, N campanhas, né? Campanhas relâmpagos que a gente faz. E você... De vez em quando a gente aparece com picolé. Aparece, tem as paradinhas, algum mimo, que a gente faz umas coisinhas assim. Hoje a gente atua na parte de, né, eu estou muito em paciência, nós colonizamos paciência, eu vou falar isso. Temos outros empreendimentos para vir para lá, mas hoje o nosso polo principal também está sendo Nova Iguaçu, né? Nova Iguaçu, ainda tem muito corretor que, mas Nova Iguaçu, porque o cliente, ainda mais as imobiliárias de Campo Grande, né? Porque Nova Iguaçu é longe, Nova Iguaçu para o cliente, aquela coisa toda. Qual que é o seu olhar hoje, tá? E como profissional experiente no mercado, quando fala de programa Minha Casa Minha Vida, fechamento de vendas, que dica você daria para as pessoas para elas olharem melhor para Nova Iguaçu e trazendo também um pouco dessa visão do crescimento da região? Então, Bianca, eu vou falar uma coisa que lá atrás, né? Vamos botar um tempinho atrás. Eu trabalhava no mercado aqui na Barra da Tijuca, em Zona Sul, na Jacarepaguá, Tijuca, Barra da Tijuca e Zona Sul. E aí, quando começou a se falar, né, Minha Casa Minha Vida, começou a falar Zona Oeste, Campo Grande. E aí a gente achava cantão, né? Longe, distante e tal. Ele trabalhava, mas não queria trabalhar. Igual eu tô vendo esse movimento hoje, assim, em Nova Iguaçu. O que está acontecendo no Rio de Janeiro hoje, né? A gente vê que está saturado de empreendimentos, né? E a tendência natural seria expandir. E aí a construtora chega e escolhe um local, né? Quem não conhece, nunca leu, né? O pessoal fala que Nova Iguaçu é o Leblon da Baixada Fluminense. Então, é um bairro em desenvolvimento, pega ali apartamentos de, 3 milhões, até um ticket médio ali, razoável ali, né? Então, eu digo o seguinte, quem chega primeiro, né? Igual quando eu desacreditei lá atrás de Campo Grande, e hoje Campo Grande é a realidade, né? Eu falei assim, o cara que acreditou foi lá, bebeu água limpa. Sim. Né? Ele chegou primeiro ali e surfou essa onda. É o que está acontecendo hoje em Nova Iguaçu. Né? A gente vê ali que, eu atendo por dia ali diversos clientes, eu vejo que tem condições de compra, né? Só que, o que acontece? O cara quer comprar, mas às vezes não tem um imóvel, né, registrado, é posse, né? A gente tem que prestar bastante atenção nisso, né? Então o cliente chega ali, ele quer ter algo dele. E aí o que falta hoje muito assim nos corretores, às vezes a galera fica muito focada só em um canto, e aí esquece o outro. E aí quando eu falo assim, quem chega primeiro bebe água limpa, eu vejo galera ali que, vendendo 3, 4, 5 no mês. Né? Isso acontece com a gente, dentro do nosso stand. E aí eu pergunto às vezes para esse corretor, o que você viu de diferente? Ele falou, cara, eu prefiro que não tenha nem competição, porque eu tô conseguindo vender aqui, eu tô sozinho, tô surfando essa onda. Né? Então hoje Nova Iguaçu já é uma realidade. E quais são, você que, né, conhece ali a região, que já é carioca, né, já conhece Rio de Janeiro, quais são as vantagens hoje ali da região que a gente está,
Principalmente Nova York está bem pertinho do Top Shop. Então, assim, já eu falo que ele já se vende sozinho, porque a localização dele é 20 minutos do centro, né? Do Top Shopping ali. Então, o Residencial Nova York, ele já tem uma busca gigante, né, de um cliente, inclusive, que tem até uma renda maior. A gente vê isso no perfil de cliente lá. Mas trazendo para Cabo Sul, né? A gente está nas últimas unidades aí do Residencial Nova Zelândia. Olhando ali para a região de Cabo Sul, o que você vê e que você vende hoje que talvez alguns corretores não estão tendo essa visão e que é importante a gente deixar registrado para eles aí? Então, ponto principal, o corretor ele vende informação. Se ele não está vendendo informação, ele está errado, né? Hoje a gente vê uma região que está em expansão, em desenvolvimento. Então a gente vê um parque aquático que inaugurou lá, que está fazendo divulgação e está chamando a atenção de pessoas a visitarem. Está muito pertinho do nosso empreendimento do Nova Zelândia. A gente tem ali uma gama de transporte público que passa na porta, isso é importante. Se a gente for puxar um histórico de um outro bairro ali da Baixada, né? Eu lembro que os meus pais queriam comprar um imóvel em Xerém, eu achava o final do mundo, eu achava roça, né? Hoje eu vou em Xerém e falo assim, caramba, desenvolveu, é outro mundo, né? Então eu vejo o mesmo processo acontecendo onde a gente está. Proximidade ali, o quilômetro 32, já tem uma obra ali que o pessoal está fazendo estudo de fazer uma ligação direta à Avenida Brasil. Então, Michael, não vai sair agora, mas uma hora sai. Sim. Né? E isso valoriza. Hoje a gente está comprando um imóvel que daqui para frente vai estar valorizado. E a gente já vende, e isso é tão importante, esse ponto, que isso também é um argumento forte que eu vejo que corretor não utiliza. Vamos pegar, né, uma média hoje de nosso preço atual. A gente está agora iniciando maio, 1º de abril. Aí, ó. 1º de abril. E não, nada disso aqui é mentira. Nada é mentira. A gente só trabalha com verdades, meu bem. Então, assim, eu vejo que o corretor, com a média que a gente tem hoje de venda, que dá em média ali de 175 mil produto, o cliente, ele não paga 175 mil. Não. Ele não paga isso. Por quê? O apartamento, hoje é uma avaliação média que a gente tem também, é 220 mil, né? Então, só de desconto da construtora é basicamente 50 mil. Sim. Ok? Dependendo da renda do cliente, ele tem ali até 55 mil que ele pode ter de subsídio. Ou seja, o cliente hoje, 2026, abril de 2026, ele pode vir a comprar um apartamento no valor que, né, pagando ali, comprar um apartamento por em média de 120 mil reais. Sim. E ninguém acredita, né? Fala isso, ninguém acredita. Então, assim, às vezes, quando o cara assina o contrato dele de financiamento na Caixa, o valor que tá lá é o valor de avaliação, porque a Caixa falou que aquele imóvel vale aquele valor. Sim. A gente tem o desconto da construtora, ou seja, até para quem quer dar esse up... Ele já compra ganhando dinheiro. Ele já compra ganhando a valorização. Até quando a pessoa quer dar um up, porque tem muita gente que fala assim, mas o cliente falou que não quer nessa região, ou que ele queria casa, mas quanto que ele tem para dar de entrada? R$500. Não. Então vamos lá. Eu queria um monte de coisa. Eu sempre, eu gosto de falar, dar exemplo do Joá. Eu falo assim, eu queria morar onde, gente? No Joá, na beira da pedra, com aquela vista linda, maravilhosa. Mas hoje, dá pra morar no Joá? Ainda não. Eu costumo falar isso com os clientes. Falo, cara, eu queria morar no Leblon, pô. Eu queria andar ali igual a gente fica vendo aquelas novelas do Manuel Carlos. Eu também queria. Eu queria ali parar, tomar uma água de coco na praia, né? Mas tudo tem que ter um ponto de partida. Se não tiver... É igual eu sento na mesa com um cliente e falo assim, cara, eu tenho um carro dos meus sonhos. Mas até eu chegar lá, né, eu tenho que ter alguma coisa para eu começar a trocar. Sim. Né? Porque a gente não consegue. A gente fala, vou me programar. O brasileiro é assim, eu vou me programar para ter dinheiro. Aí alguma coisa acontece, tu já gastou aquela reserva, tu não tem mais. Eu vou juntar. Aí sempre tem alguma coisa, alguma continha, né? Então... A gente tem que ter o ponto de partida. É igual eu falo para eles assim, falo, cara, você vai ter esse imóvel aqui, é o início ou é o fim? Eu sempre faço essa pergunta. Como assim o fim, Michael? Você vai morrer nele? Aí a pessoa toma um choque, né?
Não. Aí eu falei, então, é o início. Daqui a pouco a família cresce, tem filho, mais um filho, você precisa crescer, aumentar o espaço. Você quer mudar, você vai pegar, vai vender seu apartamento, vai fazer um alugar, upgrade. vai ter a valorização e vai ter o dinheiro de entrada para aquele próximo sonho. Né? Então, assim, dar o primeiro passo é melhor do que não dar nenhum. Isso é muito importante. E isso aí, o corretor que está alinhado com isso. E parte desse encantamento dele também, você trouxe aí os elementos da região, mas quando ele entra no decorado também, né, a importância da visita, e você viu isso muito na pele ali, qual que é o sentimento de quando o cliente entrava no decorado? O que você mais via, assim, no sentimento dos clientes? Então, Bianca, até emocionante, tipo, eu acho que foi muito importante na minha trajetória aqui na construtora eu passar como técnico, né, porque eu vi muita realização de sonho. Né? Eu vi muita família se abraçar e chorar naquele decorado. Né? Eu vi pessoas chegando ali falando assim, caramba, hoje eu vou poder dar saneamento ao meu filho. Hoje eu vou poder criar o meu filho num ambiente onde não tem armas, onde não tem uma boca de fumo na minha porta. Eu vi muita gente falando assim, vi mães falando isso. Né? Eu poder, caramba, criar meu filho num ambiente que eu não tive. Né? Coisas assim que pra gente é normal, né? A gente tem uma rua asfaltada, ter águas pluviais, esgoto, né? A pessoa chegar ali no nosso decorado e falar assim, não vai ter uma vala de esgoto passando na minha porta, né? E isso emociona bastante. Caramba, eu vivi a minha vida inteira achando que eu não ia ter uma casa e eu com R$500 consegui comprar R$500 o meu apartamento. Então, é coisa assim que tu fala assim, caramba, né? A realização de um sonho, cada família ali deixa um pouquinho na gente. Não pensa que não deixa não, que a gente carrega lições ali. Eu aprendi muita coisa quando eu tive no decorado. E a gente não gosta de perder venda. Sim. Né? Porque não é só uma venda, eu sempre falo isso. Não é só um contrato de compra e venda, um valor fechado ali. A gente trabalha diretamente com sonho. Qual caso, me conta assim, sei lá, você falou que tem vários aí, mas tem algum cliente, alguma situação que te marcou, assim, de algum cliente específico? Alguma história que... Teve uma senhora... Caraca. Teve uma senhora... gente, tá? Teve uma senhora que comprou o Gran Royal, né? E aí eu lembro que eu brigava muito com o Francisco, né? O Francisco mandou um e-mail pro dono da construtora. Eu falei, que e-mail é esse de sonho, cara? Tu é maluco, cara? Como é que tu vai mandar a gente fazer uma negociação, tu vai escrever o título do e-mail sonho? E aí essa senhora chegou lá quis Deus que eu estivesse lá, né? No stand no dia que ela foi escriturar. E aí ela ela contou uma história que ela teve, né, problemas, né, desde criança, né, o pai opressor, com a mãe, né, e ela, mulher, né, aquela mentalidade machista de que mulher tem que ficar dentro da casa, no fogão. Eu já discordo disso. Acho que a mulher tem a mesma capacidade que o homem. Né? E aí ela naquele dia ali, ela foi escriturar e ela começava a chorar com o filho do lado. E eu pensei até que ela fosse passar mal, que ela falou assim, eu pensei que isso nunca fosse acontecer na minha vida. Porque tantas palavras ruins que foram lançadas sobre mim, sobre, né, que eu não ia ter isso, não ia ter aquilo, não ia ser nada. E hoje eu consegui conquistar, né, deixar algo pro meu filho, aquilo ali mexeu muito comigo. A gente que é pai, igual você que é mãe, vai ser mãe de segundo agora, a gente fica pensando sempre o que a gente vai deixar para eles, como a gente vai orientar, né? E ela falou assim, não tive um estudo, eu era tosqueada, impedida, né, de evoluir, de estudar, porque o meu pai tinha um pensamento machista. Então aquilo ali mexeu bastante comigo. Eu falei, caramba, cara, uma estrutura familiar faz todo sentido ali, né? E a gente poder realizar um sonho, a gente vê essas histórias acontecendo perto da gente assim, é o que motiva muito, né? E a gente sempre tenta ouvir, né? Por isso que até a gente fala tanto com os nossos viabilizadores, com os nossos supervisores, né, Mike? Gente, se disponibiliza a entrar em contato com o cliente. Muitas vezes o corretor fala assim, mas vocês vão atravessar minha venda. A gente não tem o objetivo de atravessar a venda, de roubar a venda ninguém. Até a gente quer realmente ouvir, né? Entender, porque a gente sabe ali como que às vezes a gente pode ajudar melhor esse cliente. E nada melhor do que ter o próprio especialista da construtora. Isso é um peso muito forte, gente, que é você virar e falar, olha, ô Joãozinho,
o gerente de vendas, eu consegui um horário aqui para o gerente de vendas, para o supervisor de vendas, para o viabilizador da construtora falar com você. Olha isso, olha o peso disso. Entender a necessidade da pessoa. Sim. Às vezes você está de fora, assim, um olhar de fora. Né? Isso não é para atrapalhar o corretor, a gente está aqui para ajudar. Mais que ninguém, a gente quer levantar a bandeira da construtora e a gente quer vender. Sim. A gente não está aqui para atrapalhar. É igual uma vez a gente estava numa negociação, chegou uma senhora e aí ela estava meio arredia porque ela tinha uma quantia alta, né? E aí ela, destratando as pessoas, eu falei, eu não quero vender para você. E aí o corretor olhou para minha cara assim e falou, não quero. Né? Independente, eu sei o que eu vendo, a qualidade que eu vendo e ele vai se vender sozinho. Né? Sendo eu ou sendo você comprando ou não, ele vai se vender, vai chegar alguém aqui e vai comprar. Aí ela olhou para mim e falou assim, cara, eu gostei de você. Porque nunca ninguém tinha me falado isso. Né? Então a gente entender, falou assim, cara, não é, o momento não é nesse apartamento, é nesse. Né? Às vezes, pô, caramba, eu quero um apartamento de 2 quartos, mas eu ainda não tenho esse sinal todo. Pô, mas vamos começar no de 1, né? Para você pular ali, é só você e sua noiva, é você sozinho. Né? Então é ter essa sensibilidade de entender, escutar. Igual eu falo, entender para atender. Sim, sim. E você, com muita bagagem, com muita história, o que você acha que fez, da sua mentalidade, assim, que é uma habilidade sua, que fez toda a diferença para você criar um diferencial dentro desse mercado, para você se diferenciar, né? Porque hoje, querendo ou não, a gente tá na linha de frente de um negócio de milhões de reais, sim, né? Que representa ali milhões de reais por mês que a gente tem que entregar ali em VGV. O que você atribui, tá? Porque tem muito corretor que ele tem essa visão, não, eu queria trabalhar numa construtora, não, que legal o cargo de viabilizador, como que é isso, tá? Tem essa vontade de crescer e migrando, não só para dentro, às vezes, de uma estrutura de imobiliária, mas também para uma estrutura de construtora. O que você acha que você tem como uma característica, uma habilidade sua, que você fala assim, cara, isso aqui é meu, eu bato no peito, me desculpa, mas isso aqui é o que... É o meu maior diferencial. Que o que se destaca leva martelada, né? Eu acho que eu sou resiliente. Eu acho que eu sou bem... Eu escuto bastante, né? Eu sou uma pessoa que eu procuro... Né? Eu acho que é uma qualidade minha ouvir, ser ouvinte. Né? Então, se a pessoa chega e fala alguma coisa, Michael, você não está acertando nisso. Eu vou procurar, eu vou escutar, não vou levar isso como fosse uma crítica, né? Pô, a pessoa está com inveja de mim. Não, eu vou escutar e vou levar aquilo ali para eu tentar melhorar. Se fizer sentido, realmente eu vou melhorar. Igual, hoje, assim, eu estou aqui na construtora, né? Eu entendo que eu estou gerente. Então, a cada dia eu tenho que dar o meu melhor, né? Eu tenho que procurar evoluir. Então, a empresa te cobrou você estudar, Michael? Não, mas eu busquei uma evolução. Caramba, tem um curso assim que eu sei que vai melhorar, né, no que eu faço, no que eu trabalho. E aí eu procurei me matricular para estudar. E aí a gente vê os exemplos, os bons exemplos. Eu falo em casa para minha esposa, para os meus filhos, que a gente sempre é a média das 5 pessoas que a gente anda. Né? Se a gente anda com pessoas boas, né? Igual eu falo assim, resiliência. Né? Eu tenho como meu maior ídolo, assim, tirando Jesus Cristo, né? O Ayrton Senna. Então era um cara... Era um cara muito resiliente, né? E aí a força mental que esse cara tinha é algo que, mexe muito comigo. Eu falo assim, cara, a gente teve um problema, né? A gente, igual eu brinco assim, me botaram lá no Gran Royal, o Vale da Sombra da Morte. Mas eu falo assim, cara, eu tenho que ser melhor nisso que eu faço. Eu tenho que ser bom aqui, eu tenho que conseguir virar isso aqui, né? E foi assim, a gente conseguiu virar a página. Aquilo ali morreu. Hoje eu já tenho um outro desafio, chamado Nova Zelândia, em Nova York. Então, é uma coisa que eu busco em mim, assim, também é não ficar me culpando, né? Apesar de me culpar bastante, mas eu tô procurando melhorar isso, né? Mas, assim, eu entendo que se tu for persistente, cara, e você fizer o que você gosta de fazer por amor, né? Ninguém tá aqui forçado, né? Isso eu escuto muito, né? Até por você já ouvia. Então... Se eu faço aquilo ali, faz sentido para você? Diversas vezes você já me perguntou isso, né?
Michael, falei, pô, no momento faz sentido e ainda faz sentido para mim. Então tem que ter aquela chama dentro de você queimando, tu tem que sentir aquele frio na barriga, né? Todo cliente, eu não penso que eu chego no cliente ali e eu acho que, pô, caramba, eu sou bonzão, igual outro dia eu tava ali e consegui tirar um sinal alto de um cliente no stand. Mas toda negociação dá um frio na barriga. O pessoal fala assim, borboletas, né? E dá um frio, porque a gente não sabe como é que vai ser a reação da pessoa. Então eu acho assim, você, para trabalhar nesse ramo, você tem que ter um pouco de cara de pau, né? Ser sem vergonha. Porque se a gente for tímido, a gente não consegue comunicar, se conectar. E eu acho que venda é muito assim, conexão, né? Então é isso que eu busco para minha vida, evolução, né? É melhor ser um sem vergonha com dinheiro do que um, né? Um tímido duro. Eu sempre falo isso. Falo assim, ó, gente, tem que ser cara de pau. A venda, o processo de venda, ela mudou muito. Sim. Né? Hoje em dia, a gente sabe que vender não é só sobre ser ali o falastrão, tal, se você não tiver técnica também. Porque tem vários elementos aí. Né? Então, eu acho que um repasse assim rápido do que você pontuou foi, primeiro, a questão da mentalidade, né? De por quem que eu tô fazendo isso aqui, né? A mudança de mente é muito importante, né, Bianca? Porque às vezes assim, eu sou um sexto filho de uma família de 7, né? E aí na minha família eu e meu irmão mais novo foi a gente que tem a mente mais aberta que romper uma bolha, né? A gente procurou estudar, né? Não pensa, hoje o Michael é gerente aqui na construtora você, né? Talvez foi apadrinhado, não. A empresa ali, ela olha pelos funcionários ali e ela vê quem é bom profissional e vai dando as oportunidades. Então eu venho, pô, eu fui morador de comunidade, né? Então eu sempre procurei evoluir, nunca botei culpa nas circunstâncias, né? Isso não é do meu caráter, da minha índole, nunca veio assim. Então a minha mãe ensinou eu e meu irmão que a gente sempre tinha que batalhar, né? Diferente da adversidade que acontecesse, o trabalho devolve. Ela sempre ensinou isso pra gente, o trabalho devolve. Minha mãe era uma pessoa que saía de casa pra botar uma barraca de camelô, pô. Ela saía com a bolsinha dela nas costas, cheia de calcinha e sutiã pra vender, e pano de prato. Então, é o exemplo que ela deixou pra gente ali. Então, eu acredito que, pô, a oportunidade hoje, a galera que não enxerga isso aqui como uma oportunidade, não leva a sério, né, a corretagem, ela tá ali se iludindo e se enganando, né? Sim. Porque hoje quem ganha, né? Qual o piso? Eu falo, sou engenheiro civil, qual o piso do engenheiro? Hoje o corretor ganha mais do que o engenheiro. Ganha. Eu fiquei sabendo esses dias aí, uns passarinhos me contaram que tem corretor, Minha Casa Minha Vida, tá tirando 20 mil por mês, 30 mil por mês. Então, é uma pessoa que talvez enxergou algo que outras pessoas não enxergaram, né? Tem esse fluxo ali de vendas. E você trouxe essa questão de como você começou, né, na construtora. Eu acho legal reforçar isso aqui, porque esse episódio hoje é a gente falando dessa visão interna, porque isso a gente tem como semelhança, né? Eu trabalho com a construtora, a gente está em 2026. Eu comecei a trabalhar com a construtora quando eu entrei no mercado, que era em 2011. E aí foi jovem aprendiz. Quase isso. E aí, em 2014, de fato, né, eu entrei para a construtora, eu fui ali implantando crédito junto com o gestor que eu tinha na época, e aí fui crescendo também dentro da construtora. É uma construtora que eu amo trabalhar, porque não é só pelo dinheiro, né? Claro, o dinheiro faz parte, o dinheiro é importante, o dinheiro é bom, mas você estar num ambiente, você se sentir ouvido, valorizado, que eu acho que isso é legal. A gente nós somos uma construtora que escuta muito, né? Que a gente tenta ter um processo de melhoria contínua. Eu acho que isso faz com que a gente seja sempre jovem, né, nesse sentido, porque a gente sempre está disposto a ouvir nosso parceiro, o corretor. Dentro do possível, a gente adapta, a gente foca em campanha personalizada, né? A gente, com os nossos viabilizadores também, a gente está sempre ali mostrando treinamento interno, investindo em educá-los para o mercado, por eles poderem também serem os melhores ali dentro das imobiliárias, porque a gente sabe que existe um problema educacional hoje quando o corretor inicia,
né? Essa perda de tempo, essa falta de qualificação profissional. Então, até o podcast, ele nasceu, né, dessa vontade de levar muito mais informação de qualidade, informação com pessoas que têm resultado com a gente, né, como construtores, isso é legal falar, porque todo mundo que eu vou trazer aqui para o bate-papo são pessoas que, de fato, tiveram resultado com a construtora Você. E a gente valoriza muito, né? Não existe parceria sem conexão. Venda é conexão. Você tem que conectar ali, você tem que estar ouvindo. E a construtora, ela é uma empresa que ela valoriza muito as pessoas. A qualidade que eu posso falar é reconhecer. A construtora é uma empresa que ela reconhece os parceiros, reconhece os funcionários. E para mim, que trabalho há mais tempo, e que a gente, né, tem outros pares dentro da estrutura da construtora, a maior parte deles também estão há anos, né? É uma empresa que realmente ela vai crescendo. Hoje, os nossos gerentes de engenharia, né, os nossos gerentes de obra, são pessoas que entraram ali como auxiliar, como estagiário, e que foram crescendo. Então, isso é realmente uma coisa que faz parte da cultura da construtora. Então, deixar isso claro, principalmente porque às vezes a gente recebe, né, Maicon, os currículos, o pessoal perguntando como que faz para trabalhar na construtora Você. Primeiro, tem que aguentar a pressão se for para vir para a área de vendas, né? Porque a gente tem essa carinha aqui, ó. De pressão. A gente fala, nós temos essas carinhas angelicais, mas a gente cobra. Né? Tem uma pressãozinha ali de venda. Enérgico, tem que ter energia. Então, para trabalhar com venda, tem que aguentar a pressão. Eu sempre falo isso. Primeiro requisito, meu filho trabalha com venda, tem que aguentar a pressão, porque não tem como você gerar resultado de venda. E principalmente a gente que está na carreira de gestor. Na realidade, não é nem... Se fala pressão, né, Bianca? É tipo... Às vezes a pessoa entende assim, caramba, a pressão... Não, todo trabalho tem pressão. Sim. Né? Então... Até você, se você não desenvolver um trabalho, você vai começar a se pressionar, porque a gente busca ter um ambiente sadio e saudável, né? Então, se a pessoa não consegue evoluir, daqui a pouco ela começa a gerar problema para ela mesma. Porque ela começa a ficar desanimada. Ela, não estou tendo êxito no que eu estou fazendo. Talvez já chega no final do mês, as contas se apertam, a gente até brinca. Faz uma dívida, né? Outro quer ter um problema ali. Eu adoro mandar os outros arruma uma dívida ali para você, você ter a meta para você pagar. Então, às vezes, a pessoa ela, se ela não tem energia, né? Eu tô falando isso, na vida a gente tem que colocar energia em tudo, né? Em tudo que a gente faz, a gente tem que ter... Eu sou um cara que eu me dou muito as coisas que eu faço. Então, às vezes, a probabilidade da pessoa passar a ser um murmurador é muito maior. Sim. A reclamar da vida, né? E aí tu vai ver assim, fala, pô, o que tá acontecendo com essa pessoa que só reclama e a outra pessoa que tá super bem, super motivada, super dona de si. O cara bate no peito, anda com o peito estufado, né? E aí tu fala, cara, como é que eu vou mudar a mentalidade? É igual a gente tava falando sobre mentalidade, né? E às vezes as pessoas que não evoluem são as pessoas que passam a maior parte do tempo reclamando, que ela não consegue mudar a mente, a mentalidade. Gente, quer trabalhar com a construtora Você? Direto a gente tá fazendo entrevista, né? A gente aproveitando para vender o peixe, porque, né? Temos que fazer isso também. Você que tá ouvindo aí, ai, nossa, Bia, eu tinha vontade de trabalhar com a construtora Você, de querer saber como que eu faço para ser um viabilizador ou para ser corretor autônomo da construtora Você, porque a gente tem o nosso programa de corretores autônomos, né, que é um programa incrível que a gente tem, comissionamento, premiação, tem ali uma ajuda de custo, a única construtora que atrela ajuda de custo à performance. A gente tem os nossos stands. Então, para você que quer ser corretor autônomo, tá? A construtora Você, para você conhecer o nosso programa, manda um direct pra gente no Instagram, né? No nosso Instagram de vendas, que é o vendas_você. A gente pode até falar assim, né? Você que não começou o ano, quer começar 2026 de forma diferente. Give my money, meu bem. Então, você aí que quer ser corretor autônomo, quer saber mais, manda um direct.
A gente vai mandar para você o número do contato do supervisor de autônomo para ele passar como que é o cadastramento, como que é o processo, todos os benefícios. E para você que quer, né, tem interesse em trabalhar com a gente, fica de olho no nosso Instagram, porque direto a gente coloca ali, divulga quando a gente está com vagas em aberta para viabilizador, né? A gente busca segue aí, no Instagram LinkedIn, né? Segue no Instagram, segue no LinkedIn da construtora, porque lá tem as informações das vagas que estão disponíveis. Tem gente que vem e me manda. Eu já fiz captação até pelo meu Instagram pessoal, que eu já posso fazer uma collab com o LinkedIn. Mas a gente sempre está contratando viabilizadores, né? A gente está crescendo no nosso mercado. Tem crescido cada vez mais. Construtora, você aí, 35 anos no mercado, mais de 12 mil unidades entregues no Rio de Janeiro. Uma coisa que eu falo pro pessoal, há anos a gente Bianca, tá atuando aqui. O pessoal fica assim, pô, cara, tem gente até de Angra mandando mensagem pra mim, cara, não quer fazer Minha Casa Minha Vida em Angra, não? Né? Eu ia que adorar. Eles ficam... Entendeu? Ficar ali na beira da praia, eles andar de ficam barco. loucos, que eles falam assim, cara, lançou ontem, já tá em pé, já tá entregando. Como é que pode isso? Eu tenho recebido milhares de mensagens. Do Neymar, a gente lá construindo do lado do Mangaratiba, Neymar. né? Eu ia adorar, acho ótima ideia. Ótima ideia isso. Acho que a gente tem que explorar umas regiões, sabe? Essa parte mais litorânea, assim, pé na areia. Gostei disso, sugestão. Então, gente, construtora, você tem muitas vantagens, né, Maicon? Sim. É uma construtora que preza muito pela qualidade, pela valorização. Tá aqui uma pessoa que está com a gente há muitos anos, né? Já que teve uma jornada aí crescente. Eu como exemplo disso também. Vamos trazer mais pessoas aqui para o nosso bate-papo. Maicon, queria te agradecer e queria que você deixasse uma última mensagem final para olhando para aquela câmera ali, para o nosso corretor ouvinte. Então, Bianca, eu tenho até uma frase aqui, deixa eu até abrir aqui, ó. Ih, ele veio preparado, esse homem. Não, eu escutei uma frase, né, eu tô fazendo um MBA, e aí eu escutei uma frase que mexeu muito comigo, né? Então, isso é muito da construtora, né? Eu vejo isso muito na nossa construtora, que a frase diz o seguinte: o talento ganha jogos, mas o trabalho em equipe e inteligência vence campeonatos, né? E quem falou isso foi o Michael Jordan, né? O cara, pô, um atleta, né? Igual o Pelé, né? Era o Pelé das quadras. Então, a mesma coisa. Hoje a galera vê assim, caramba, a gente está na crescente, a gente vem, né, quebrando recorde dentro da construtora, a gente vem conseguindo evoluir. E aí nunca foi por uma pessoa só, né? Eu acho que eu sou grato à sua pessoa pela oportunidade, né? Que eu estava aqui, ninguém me enxergava, né? Posso falar isso publicamente, né? De eu ter tido uma oportunidade, foi alguém que olhou para mim ali, confiou em mim e me deu uma oportunidade, né? E agradeço também ao Guto a oportunidade de confiar na minha pessoa, né? E a gente está conseguindo lograr êxito, performar, e a gente montar uma equipe, né? A gente, vem lá de administração passadas, né? E aí olhar e ver hoje o que a gente está construindo, o que está acontecendo, os lançamentos que estão vindo, as coisas que estão mudando. Então, essa frase que o Michael Jordan disse é muito o momento hoje que a gente vive dentro da construtora. Reconhecer talento. Eu sou boa de reconhecer talento, isso é meu cargo-chefe. Gente, e até uma coisa, antes da gente finalizar, que já tá querendo me matar, porque eu sempre estouro o tempo, né? Eu agora virei expert. O negócio é o seguinte, satisfação, o Mike trouxe esse exemplo do Royal, quando a gente fez a última assinatura de contrato lá no Royal, né? Fomos nós dois. E eu nunca pensei que ia acontecer aquilo. E a gente chorou, né? Eu chorei porque eu falei assim, ai meu Deus, não acredito que eram tantas noites sem dormir, tanta coisa a gente pensando, preocupado, né? Com a equipe, porque não é só com o cliente, a gente ainda tem a equipe que a gente tem que administrar. Então, é uma satisfação muito grande a gente realizar ações. A gente emociona, né? A gente fica feliz quando o cliente, quando ele está assinando ali, quando é dia de entrega de chaves, eles estão mudando, tá subindo com o Renan esses dias trouxe uma história ajudando o cara a subir com o sofá pelas escadas afora. Então, assim, isso é muito satisfatório pra gente.
né? Esse é realmente o nosso trabalho, o nosso propósito aqui na Construtora Você é de realizações e realizações com qualidade, com um processo do início ao fim, com uma cultura forte. A gente tem conseguido aí cada vez mais entregar resultado. O resultado é só consequência de todo o trabalho de equipe, toda a dedicação, todo o empenho que existe. E queria também te agradecer, porque você que criou suas próprias oportunidades com todo o seu talento, com toda a sua dedicação, Amém. Com todo o seu foco. Então, é totalmente ali um mérito seu tudo que está acontecendo. É um prazer trabalhar com você. Amém, obrigado. E a gente vai tocar muitos outros negócios. Acho que foi ótimo o nosso bate-papo. Você trouxe uma visão muito legal de dentro, né, de quem está dentro da empresa, do que a construtora ela significa e o que a gente quer de fato estar representando no mercado. E eu acho que a gente já externa isso muito bem. Obrigado. Eu agradeço essa oportunidade. Eu acredito que, né, eu tô achando muito legal, né, essas entrevistas assim, para passar uma visão, né, porque a galera que não vive esse meio, não está aqui dentro, não conhece, a gente poder passar um pouco da visão de como é o dia a dia, né, como é a construtora. Eu acredito que corta, né, quebra aquela barreira muito assim robotizada que a galera tem, né, a galera enxergar também que a gente está aqui para ajudar, a gente está junto, a gente está no mesmo time. Sim. Né? E vamos vender, bora vender bora você. Vender você. Ai, Valeu. Ô, Cris, sabe o que